Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o Alisson, que pode ir para o Corinthians, gerou um desconforto no São Paulo. O Crespo e o Dorival falaram a respeito. O José Martínez, que poderia ser envolvido na negociação, não voltou ainda da Venezuela e também gerou um problema na comissão técnica. Olha que loucura. E tem mais reforços na mira. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, depois do empate em 1-1 na Neoquímica Arena, no clássico entre Corinthians e São Paulo, um dos assuntos do pós-jogo foi justamente um jogador envolvido nas duas equipes, tanto que ficou de fora da relação. Eu tô falando do Alisson, que a gente já sabia, né, na semana anterior, estava envolvido numa negociação para sair do São Paulo e ir ao Corinthians. E como o São Paulo deixou ele de fora dos dois últimos jogos, tudo indica que realmente haja alguma conversa, alguma negociação, que na verdade foi confirmado por todos os agentes possíveis, né? Tanto o Crespo, quanto o Dorival, quanto o Marcelo Paz, todo mundo falou a respeito de que o Alisson é um jogador que interessa ao Corinthians, que ele já trabalhou com o Dorival, é de confiança do Dorival e tudo mais. Pois bem, o Hernan Crespo, depois do jogo, foi questionado sobre isso. Inclusive sobre alguma possível troca, né, que o São Paulo teria pedido algum jogador para envolver na negociação. E o Crespo disse que não lhe interessa nenhum jogador do Corinthians. Ele disse isso com todas as letras. Se o Alisson quiser sair, é uma escolha dele. Mas eu não quero nenhum jogador do Corinthians. Palavras de Hernan Crespo. Isso praticamente inviabiliza a negociação envolvendo a troca de jogadores, mas isso ainda pode acontecer. Calma que eu explico. Ele falou também que o São Paulo precisa de jogadores que queiram estar ali, aquela coisa toda, o que, cara, também denota de que o Alisson talvez tenha até pedido para ser negociado. Ele tem uma relação muito próxima com o Dorival e o Crespo, não sei se se incomodou com isso, mas demonstra isso pelo menos. E o São Paulo contratou o Danielzinho, né, que assumiu a posição. Inclusive foi um dos destaques do Clássico e vem jogando muito bem desde que chegou e fez uma temporada maravilhosa pelo Mirassol no ano passado. Claro que o Alisson é um jogador importante, é um cara que foi campeão em 2023, é um cara assim que já rendeu muito pro São Paulo, nos últimos tempos um pouco menos, mas como muitos, né? Como muitos acabaram não rendendo tanto assim. E fica muito claro que o São Paulo se dispõe a negociar o Alisson, sem problema nenhum. Mas vai ter que ter uma compensação. E se não for por troca de jogadores, se nenhum jogador do Corinthians interessa ao São Paulo, fica mais difícil. O Alisson tem contrato até dezembro de 2027. Ele tinha contrato até o fim deste ano, mas ele recentemente renovou, estendendo o contrato até o fim do ano que vem. O que pode acontecer? Um empréstimo com opção de compra. É muito comum. Bom, vocês vão lembrar da negociação envolvendo o Jadson e o Alexandre Pato, né? O Pato foi por empréstimo de 2 anos, enquanto que o Jadson veio em definitivo. Isso por conta do valor de mercado dos dois jogadores. O Pato não rendeu no Corinthians e teve no São Paulo... Perdão, o São Paulo... O Pato foi ao São Paulo, rendeu até, mas ele teve que voltar ao Corinthians. E aí depois o Corinthians repassou, porque ele ainda pertencia ao Corinthians. Não tinha mais clima para ele jogar no Corinthians, ele só voltou por uma questão protocolar. Eu acho até que o Tite era o técnico na época e ele não ia trabalhar com o Tite. E o Jadson veio em definitivo para o Corinthians. E fez a história que ele fez, né? Depois de ter começado no São Paulo. Então, tem um histórico aí. Mas no caso do Alisson, a gente está falando, enfim, de uma outra situação. Por que eu digo que ainda pode acontecer a troca de jogadores? Porque o Crespo inicialmente disse que não interessa a ninguém, beleza, e isso aí, se agora botar um jogador, o Crespo não queria ninguém, aí agora o jogador vai... Isso aí, balela, né? O jogador... Tudo que é dito num dia, no outro se distorce, se dá uma conversa. Não, na verdade ele não se expressou bem e tal. Não, mas foi a negociação que os dirigentes entenderam como a mais interessante. E aí tem a situação do José Martínez, que eu vi muitos corintianos, bravos comigo até porque eu sugeri a troca, dizendo que o Corinthians jamais deveria liberar o José Martínez, porque o Martínez foi um gigante na final da Copa do Brasil, e foi mesmo. Foi talvez o melhor em campo daquela final, e eu falei sobre isso no vídeo pós-jogo. Reconheço que ele jogou muito e o Martínez é isso.
Quando ele quer, ele joga muito em termos de vontade, em termos de volúpia. É um cara que em jogos decisivos você pode contar com ele, na maioria dos casos, porque ele vai lá e se ele jogar na vontade que ele costuma jogar, na disposição que ele costuma jogar, você tem um meio de campo ali que preenche, que corre o campo inteiro, fantástico. O problema é quando você pode contar com o José Martínez, porque em outros momentos, e eles não foram raros, ele deixou o Corinthians na mão. Seja por um cartão indevido, seja por não se reapresentar depois da Copa do Mundo de Clubes, seja por dar desculpas que a diretoria não entende como corretas. E agora, nesse caso, ele realmente foi acometido por uma situação, digamos assim, extraordinária. A gente está falando da invasão num país com a deposição do presidente, em que provavelmente não, com certeza, muitos dos trâmites do país foram atrasados, interrompidos, suspensos, prejudicados. E ele, nesse meio tempo, estava solicitando a reemissão do passaporte. Pô, a gente está falando de uma crise diplomática, geopolítica, muitos venezuelanos foram afetados, não vou nem entrar no mérito aqui, positivamente ou negativamente, estou falando que, cara, normal, você muda lá, o presidente não é mais o presidente, então mudam-se as relações, mudam-se as logísticas e tudo mais, e o Martínez não conseguiu, teoricamente, embarcar de volta. Só que o que mais interfere na relação Martínez com o Corinthians, e isso aconteceu depois da Copa do Mundo de Clubes por um problema parecido, tá? E a gente tá falando de um jogador de futebol, tá? Que provavelmente tem staff que cuida de coisas relacionadas para ele. A gente tá falando de um jogador que tem um pessoal que faz esse aparato. Ele não é um eu e você, né? Que vamos lá na fila do poupa-tempo solicitar documento, né? Ele tem os seus mecanismos, né? Para conseguir as coisas. E, cara, naquela época ele já tinha tido problemas e agora da mesma maneira. As justificativas, elas não convencem o Corinthians. E o problema todo é que o Dorival entrou em contato com o Martínez e não obteve resposta. A informação é de que o Martínez falou com o Marcelo Paz, mas não falou com o Dorival. E o Dorival ficou um pouco incomodado com isso. Tanto que ele foi questionado e ele disse: eu, em nenhum momento, coloquei jogadores à disposição para fazer essa troca. Em outras palavras, ele disse: o Alisson interessa, trabalhou comigo, gosto dele, acho que poderia ajudar, eu preciso que jogadores cheguem. Eu não posso mais que jogadores saiam. Porém, no caso do Martínez, a gente está falando de algo específico. A gente está falando de um cara que não vem agradando pelo comportamento já há algum tempo. E aí o Dorival falou que o Martínez vai ter que, em outras palavras também, né, porque eu não vou traduzir ipsis literis aqui o que ele falou, que o Martínez vai ter que reconquistar a confiança dele, do grupo, da comissão técnica e do espaço dele no grupo. O Dorival falou isso. Então, assim, já estamos falando de um Martínez que retrocedeu algumas casas para poder brigar por espaço no time. Se chega uma proposta hoje do São Paulo dizendo: tá bom, eu aceito o José Martínez, vocês acham que o Corinthians não liberaria? Por mais que você, aí do outro lado, discorde, entenda que ele foi importante na final da Copa do Brasil, que ele pode ser um jogador útil, que o Alisson talvez seja inferior a ele, não sei qual o seu pensamento, mas vocês acham que o Corinthians quer, o Dorival quer. Se o São Paulo pediu o José Martínez, vocês acham que a gente não vai liberar? Então, assim, a gente precisa entender o contexto. E nesse momento, o Martínez, ele não está se ajudando. Então, eu acho que ainda é possível. Se não for dessa maneira, como eu falei, um empréstimo daqui a pouco, o Corinthians bancando o salário com opção de compra ao final do ano. Ele tem contrato, como eu disse, até o fim de 27, faz um contrato até dezembro de 26 e aí o Corinthians é obrigado a adquirir o jogador, até porque na metade de 27 ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça, né, ao final do ano, mas aí ele teria que voltar para o São Paulo. Então, a negociação ela tem que ser costurada. O Marcelo Paz, o que eu gosto dele é que antes do jogo ele deu uma entrevista e, cara, ele respondeu 1 a 1 de todos os jogadores que ele foi perguntado. Não teve curva, não teve tipo, não sei do que vocês estão falando, não posso falar em nomes. Cara, não teve nada disso. O Marcelo Paz foi taxativo. O Alisson interessa ao Dorival,
Vamos ver, quem sabe a gente entra num denominador comum. Tinha um clássico aí que a gente até não podia estar conversando muito, a partir de agora a gente vai intensificar isso, beleza. O Marcelo, e o Caio César? O Caio César tá chegando essa semana aí, a gente não pode confirmar, mas tá 98% contratado. O Dorival falou na coletiva que ele chega na terça-feira, faz os exames e tudo mais, jogador de beirada, que ele tava precisando e tudo mais. Então assim, tudo às claras, gente. Ninguém tá escondendo nada. O João Ricardo, o Marcelo Passo falou, o João Ricardo, goleiro muito experiente, o Fortaleza rebaixado, natural que, né, tem uma questão de folha aí, um jogador que acaba ficando caro pro Fortaleza, ele já tem 37 anos. O Dorival trabalhou com ele no Ceará, um goleiro experiente, tá se recuperando de uma lesão, então a tendência é que ele esteja disponível a partir de março, então ele tem que passar ainda por uma bateria de exames, mas a tendência é que ele seja confirmado como um reserva do Hugo Souza. Então assim, ninguém esconde nada, todo mundo fala tudo, e é assim que tem que ser. O Marcelo também falou sobre o Wesley, o que tá no Al Nassr, né? O ex-jogador do Corinthians, que postou uma foto com a camisa do Timão e tal. Ele falou, bom, se ele quiser voltar, a gente tá às portas abertas, mas não tem negociação, não tem nada. E, tipo assim, tranquilo, gente. Pô, se ele me procurar aqui, vamos conversar. Tranquilo, a gente recebe, mas, pô, não tem como nesse momento e tal, né? A gente tá numa outra realidade. Falou também sobre a realidade financeira do clube, salários em dia, premiação de Copa do Brasil paga. O Corinthians contratou um administrador. E isso é o primeiro grande passo para você começar a botar a ordem na casa. Falando sobre o interesse que o GE acabou de publicar do Corinthians num volante brasileiro revelado pelo Flamengo que joga no Wolfsburg da Alemanha. Estou falando do Vini Souza, 26 anos, eu não sei se todo mundo lembra dele. Muito alto, 1,87, primeiro homem de meio campo, passadas largas, boa saída de bola, passes, né, progressivos, jogador que se desloca, joga em várias funções ali, mas essencialmente primeiro homem. É uma função carente do Corinthians, o Dorival falou sobre isso na coletiva, saiu o Maicon, o Ranieri tá sozinho ali, quando não tá ele, o Dorival tem que inventar um outro cara pro setor. Ele, cara, eu vou dizer uma coisa, esse cara, ele chega e nesse momento bota o Ranieri no banco. Ele vai disputar a posição com o Ranieri. O Ranieri, eu sou fãzaço, é muito querido pelo torcedor. É um cara que quando tá 100%, a gente sabe do que ele é capaz, mas esse Vini e Souza, eles podem jogar juntos, dá pra formar ali uma dupla. Mas fazem também a mesma função. E hoje disputariam posição. E é um cara que tem contrato até 28, se eu não me engano, com o Wolfsburg, que acabou de pagar 15 milhões de euros por ele. Então assim, não é muito simples, a situação teria que ser empréstimo. O staff do jogador não cogitava um retorno ao futebol brasileiro nesse momento, mas passou a cogitar. Pela vitrine do Corinthians, o Marcelo falou sobre isso, né? Corinthians, os caras querem ir, tem Libertadores, tem uma vitrine, tá meio que se estabelecendo, né? Tá meio que se regularizando, né? Pagando aqui, ali e tal. Então, o mercado também enxerga o Corinthians de uma forma positiva. Os jogadores, os empresários e tudo mais. O Vini Souza, ele surge no Flamengo. Ele foi promovido ao time profissional pelo Jorge Jesus em 2019. Comparou ele, inclusive, a um ex-jogador do Jesus, o Sérvio Matic, né? Pela sua desenvoltura ali no meio-campo. Ele joga poucos jogos, é vendido ao futebol da Bélgica, joga em 2 times na Bélgica. Depois vai para o Espanhol de Barcelona, né, da Espanha. Joga também no Sheffield United, onde ele se destaca, e aí é comprado pelo Wolfsburg da Alemanha, mas está sem espaço. Houve troca no comando técnico, não tem bons números recentes, não tem nenhum gol, nenhuma assistência, embora ele seja um primeiro homem, então a gente sabe que esses números não são os mais representativos para a função. E poucos jogos, só 14 jogos, 12 como titular. Cara, mesmo assim, acho que para nível Brasil seria um ótimo reforço e para uma função que o Corinthians precisa. O Dorival não precisou as funções, as posições que o Corinthians está buscando, mas a gente sabe mais ou menos quais são, né? Beirada, meio campo, talvez mais um zagueiro, né? Mas chegou o Gabriel Paulista, lateral direito, Pedro Malans também é outro que está confirmado. Então tem algumas posições bem características, né? E tem o Matheus Pereira que chegou e eu acho até que entrou bem no clássico, participa do gol do Breno Bidon. Então são essas as informações.
O Vini Souza é uma possibilidade, o Alisson também, mas aí vai depender da negociação. E com relação ao Martinez, a galera tá na bronca com ele de novo. O que vocês acham? No final de 2024, eu trouxe para vocês, que vocês chamam de profecia, mas na verdade é experiência no futebol, de análise. Eu trouxe para vocês algo muito importante. Eu falei o seguinte, gente: o ano do Corinthians ganhar títulos com esse elenco é o ano de 2025, o ano que vai entrar agora. Eu falei no final de 24, quem me acompanha sabe. Porque esse elenco tem prazo de validade. O Fabinho Soldado contratou jogadores no meio do ano para uma urgência, jogadores que corresponderam, mas que não são jogadores a longo prazo. Não foram contratações a longo prazo. Foram contratações chamadas imediatistas, para salvar o time de uma situação difícil, urgente, momentânea, enfim, né? E temporal. O Corinthians conseguiu a classificação, uma arrancada maravilhosa, conseguiu a classificação para a Libertadores da América, escapou do rebaixamento, ganhou ainda, né, a classificação para a Copa do Brasil e até para a pré-Libertadores. E aí o Corinthians começa 2025, eu falando para vocês, ressaltando que era o ano da gente ganhar títulos, porque esse elenco tinha prazo de validade. Gente, a primeira coisa que a gente tem que analisar, eu falo do Carrillo há muito tempo, eu falo do Martinez, eu falo do Raniel, eu falo do Memphis, eu falo de vários jogadores. O elenco do Corinthians tem prazo de validade. O Corinthians tem um elenco de característica, um time montado pelo Fabinho Soldado. A característica dos jogadores já é uma característica de jogadores cansados, tá? Jogadores muito cansados. Jogadores que não têm saúde física. Um deles foi embora, que é o Maicon. Se ficasse, não ia resolver e não ia ajudar nada hoje também, porque seria mais um Carrillo da vida em campo. O Corinthians precisa de muitos reforços. O Corinthians contratou até agora entre 3 e 5 jogadores. O Corinthians contratou, eu falei entre 3 e 5 jogadores, porque o João Ricardo tem essa questão dos exames médicos, né? Deve estar contratado, mas eu nunca vi uma contratação dessa forma. Tá lesionado, vai depender da recuperação, e o Caio César ainda não chegou. Então vamos falar de 3. Quais são as 3 que estão aí já? O Gabriel Paulista, o Matheus Pereira, que estreou bem hoje, o Gabriel Paulista, que não estreou mais ou menos contra o Red Bull Bragantino, e o Pedro Milas, que ainda não estreou, tá? O Corinthians precisa, sem brincadeira, de 10 reforços. Se o Corinthians fechar realmente 5 contratações, se as 5 contratações forem essas 3, mais João Ricardo e também o Caio César, o Corinthians não vai precisar mais de 7, como o Dorival falou na entrevista para mim na última terça-feira. O Corinthians precisa de mais 5. De 5 mais 5, 10. 10 contratações. Por quê? Porque o elenco do Corinthians tem prazo de validade. O elenco do Corinthians é ruim. O elenco do Corinthians é fraco. O time, quando todos estão à disposição, é bom. E aí, meu amigo, dá resultado, tá? Não adianta ficar sendo lunático, pedindo a cabeça do treinador, porque senão, eu vou usar uma frase em relação àqueles que estão criticando o Dorival Júnior. Eu não tô aqui para fazer defesa do Dorival, eu tô aqui para ser honesto, e eu alertei vocês no ano passado, aqueles que queriam a queda do Dorival, eu alertei para vocês terem paciência, porque quando ele teve os jogadores à disposição, o Corinthians conquistou, tá? O Dorival, ele armou um esquema e eliminou o Palmeiras. O Dorival armou um esquema e eliminou o Cruzeiro. O Dorival armou um esquema e eliminou o Vasco, tá? E quando ele tinha os jogadores à disposição. O problema no Corinthians é que o elenco dele agora tá mais fraco, tá mais enfraquecido, tá mais velho. O que o Dorival errou hoje? Eu acho que ele demorou demais para tirar. Acho não, tenho certeza que ele demorou demais para tirar o Carrillo. Mas olha o que ele tinha no banco também. Que não vai mudar nada. Tirar o Carrillo e colocar outros, entendeu? Enfim, ele errou na questão do Carrillo. Agora, vocês têm que entender que são várias competições, é um elenco limitado. Fala, torcedor, continuando aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe o like, se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito desse primeiro volante aí que o Corinthians se interessou, né? Dorival Júnior fez pedido aí para a diretoria do Timão aí, que nessa janela de transferência aí contrate um primeiro volante. Um dos nomes que o Timão monitora e que interessa muito aí é o Vini Souza, que foi revelado
pelo Flamengo, né? Como o Chico Garcia trouxe aí. O jogador tem 26 anos e pertence ao Wolfsburg aí da Alemanha. Ele foi contratado no meio do ano passado. Vini Souza começou a temporada aí europeia como titular, mas perdeu espaço após a saída do treinador lá do Paulo Simone. Então ficou no banco nas últimas 5 rodadas aí do campeonato alemão e não foi utilizado, né? Assim o Timão aí consultou a viabilidade de um empréstimo aí do jogador, que tem contrato aí até 2030. Então acredito que seria um bom nome, né? Um cara que vinha para ser titular, que chegaria para ser titular aí no Corinthians. Acho que ele é muito bom, pelo que eu vi o Chico falando também, tem umas passadas largas, não cheguei ver, mas vi lances dele, mas acredito que seria uma boa opção aí para o Corinthians, que esse elenco do Corinthians está muito velho, como o Samir Carvalho trouxe. Queria saber de você o que é que você acha, o que é que você pensa aí também uma possível contratação do Alisson. O Corinthians for para cima. Deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians.